Olá, crianças, boa tarde, né? Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto que a gente teve na outra aula, que foi sobre o solo. Vocês lembram, né? Lembram que a gente falou sobre a importância do solo, como o solo é formado, não é verdade? Vocês estão lembrados, né? Que o solo, ele é importante porque a gente planta nele, a gente constrói nele, né? E a importância do cuidado que nós temos que ter nele. Ponto. A gente já falou sobre isso. E lembra também que a gente falou que ia falar um pouquinho sobre o subsolo. Não foi? Tia não disse isso. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto. O que é o subsolo? O subsolo, ele fica abaixo do solo. Por isso, subsolo. Tá bom? Vê só. E é no subsolo. Vem cá que eu vou contar um segredo pra vocês. E é no subsolo que nós encontramos a prata, que nós encontramos o ouro, o cobre, é sério. Vamos abrir o livro na página 28. A mesma página que a gente falou um pouquinho sobre o solo, aqui embaixo fala um pouquinho sobre o subsolo. E a gente vai dar início à leitura daqui, ó. Nessa partezinha aqui. Vamos começar? Todo mundo abriu nessa parte aqui? Vamos lá. Subsolo. Chamado de subsolo, a camada da crosta terrestre encontrada abaixo do solo. Lembra que tia já falou para vocês? A camada abaixo do solo, tá? Vocês lembram, né? Tudo bem. Então vamos continuar a leitura. Nele há muitos minerais. Preste atenção que tia já falou, ó. Vamos lá? Quais são os minerais que tem? Tem o ferro, tem o cobre, tem o ouro, a prata, bem como dois combustíveis. Quais são os combustíveis? Neles nós encontramos o petróleo e o carvão mineral. Vocês sabiam dessas, crianças? Ó, se alguém perguntar a vocês, aonde é que encontramos o petróleo? Vocês vão dizer o quê? É no subsolo, que fica abaixo do solo. E o solo ele é muito importante. E o subsolo também não deixa de ser importante, porque é através dele que nós encontramos o ouro, a prata, o carvão mineral e o petróleo. Que inclusive o Brasil, ele é rico em petróleo, tá certo? Continuando. A partir do petróleo são fabricados combustíveis como gasolina. Isso mesmo. Vocês sabiam que a gasolina ela é feita com o petróleo? E o petróleo ela vem da onde? Do subsolo. Tá vendo? Nós também do nosso solo, tá certo? Espero que vocês tenham entendido a importância do subsolo. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho também sobre quais são os solos que existem. Vejam que nessa página aqui, ó, fala um pouquinho sobre isso. Não é verdade? Então, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Espero que vocês tenham gostado de falar um pouquinho sobre o subsolo, até porque a gente já aprendeu sobre o solo e a gente agora já sabe como é o subsolo. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre quais solos que existem, tá bom? Obrigada. Tia amou a participação de vocês. Tchau. Boa tarde, meus amores. Agora a gente vai iniciar, tá certo? A nossa segunda unidade de geografia também. Espero que vocês estejam bem, que vocês gostem da nossa unidade, que está recheada de coisas boas, tá certo? Para a gente aprender, muito aprendizado. Antes de tudo, vamos iniciar com a nossa oração. Eu falo daqui, vocês repetem daí como de costume, tá certo? Fechem os seus olhos rapidamente e vamos lá. Senhor Jesus, Divino Cordeirinho, fazei do meu coração o vosso becinho. Então, amém, né? Que o nosso coração esteja repleto do amor do Senhor, que Ele possa viver no nosso coração, principalmente nesse momento que a gente está passando agora, certo? Abra um livro de vocês na página 24, livro de geografia. O que o tema vai ser? A ação humana na natureza, tá certo? Eu vou lendo daqui, vocês vão escutando daí. Se vocês quiserem, podem acompanhar a leitura também. E eu vou lendo e explicando. Vamos lá. A natureza possui diferentes formas, cores e componentes. Na paisagem natural, não há alterações realizadas pelo ser humano, como nas florestas e nos parques de preservação nacionais, que respeitam a naturalidade do local. Olha aqui, ó, tia trouxe um exemplo.
Tá vendo aqui, ó, como se fosse o meio ambiente sendo respeitado, todo mundo preservando aqui. Tá vendo ele aqui? Então, essa aqui é uma paisagem natural, quando a gente respeita a natureza do jeito que ela é, sem degradá-la, certo? Continuando. Mas para as pessoas que se adaptarem melhor aos diferentes lugares, é necessário modificar o meio ambiente, transformando. A essa transformação do espaço, damos o nome de paisagem modificada. Então, tio, o que é uma paisagem modificada? Vejam só, aqui nós temos a paisagem natural, certo? Aí vem um homem e constrói sua casa aqui, então ele já modificou essa natureza. Ele derrubou plantinhas para poder construir sua casa, derrubou árvores. Mais para frente, ele queimou mais árvores e colocou uma indústria. Ainda mais, para ele se melhor se locomover, comprou um carro que também emite gases, tá bom? Gases poluentes. Então, vejam, aqui antes era uma paisagem natural. Agora é uma paisagem modificada. Quando há a ação do ser humano, é uma paisagem modificada, tá certo? Quando o homem modifica o ambiente. Entenderam? Certo, agora vamos continuar. Essas transformações do espaço podem trazer muitos problemas para as pessoas e para o planeta, quando não são feitos de modo consciente. Nosso planeta já tem dado sinais de que é preciso parar de agredi-lo ambientalmente. Algumas das principais atitudes de agressão ambientais do planeta são a produção desenfreada de lixo, os gases poluidores de ar lançados pelas indústrias, a fumaça produzida pelos automóveis, as queimadas realizadas nas florestas e o desmatamento que prejudica o solo. O solo, antes que era fértil, dava para a gente plantar muito, vai se tornando infértil, não dá nem para a gente plantar mais com as queimadas. E fora isso, que ela também a queimada vai interferir na atmosfera, né? Aí vai causar problemas respiratórios e tantos outros problemas. O aquecimento global vai aumentar, vai derreter as calotas polares, podendo haver inundações e tantos outros riscos, tá certo? Página 25. Observe algumas atitudes corretas e incorretas que as pessoas praticam a favor e contra o meio ambiente. Aí nós temos as atitudes corretas. Proteger árvores e animais é importante para a manutenção do equilíbrio do planeta, tá certo? Não sai desmatando as coisas aí, não. Porque tem indústrias que são bem responsáveis, tá certo? Não são todas as indústrias que são irresponsáveis. Tem indústrias muito responsáveis que trabalham aí para a preservação do meio ambiente e que eles retiram da natureza, mas eles recolocam lá, né? Eles replantam, eles cuidam dessa natureza, eles não tiram apenas, né? Não pegam apenas coisas da natureza, mas eles repõem lá e dão o tempo necessário para que a natureza possa se recompor. Outra coisa, respeitar e não poluir os rios é necessário, pois eles dão aos seres humanos a água, que tratada serve para a gente beber, e os peixes que servem de alimento. E muitas famílias, né, principalmente aí nas regiões amazônicas, regiões litorâneas, em praias, tem pessoas que vivem da pesca, né, que elas vendem esses peixes e também trazem para a sua família se alimentar. Então, veja só a importância de cuidar dos rios, pensando na gente e pensando no outro. Cuidar do solo para replantio e canalizar a água dos rios para beneficiar a plantação são importantes formas de preservação ambiental. Então, a importância da chuva, a importância de respeitar os rios, né? Pessoas que têm plantios perto de rios, utilizar a água do rio também é uma boa ideia, mas também esperar chover, né? Para que possa dar certo esse plantio aí. E não usar água canalizada, né? Essa água aí da torneira. Porque tanto vai economizar no bolso da pessoa, quanto vai ajudar a natureza. E agora tem as atitudes incorretas, que é desmatar sem planejamento, né? Quando tem planejamento algum, retira tudo da natureza e não coloca nada lá, não retribui a ela. Realizar queimadas, essa atitude destrói o solo e acaba com vegetais e animais da região afetada, podendo entrar até em extinção algumas espécies de animais. Não respeitar os rios, onde não há rede de esgoto, o ambiente é poluído, pois a população que não tem saneamento básico joga o lixo no leito do rio. Não canalizar a água do rio ou abrir poços para não depender da ocorrência de chuvas.
Quem mora na Caatinga, que é uma região mais seca, tá certo? Deve esperar por chuva para poder plantar, colher e alimentar o seu gado. Não cuidar do meio ambiente, todos os seres humanos dependem dele para sobreviver. Assim, é preciso evitar ao máximo qualquer forma de poluição. Veja só, eu trouxe algumas curiosidades para vocês. Vejam. Vocês sabiam que a reciclagem de uma única lata de alumínio economiza energia suficiente para manter uma TV ligada durante 3 horas? Pois é, quando a gente economiza até com alumínio, aí a latinha de alumínio, que recicla essa latinha de alumínio, coloca para reciclagem, a gente pode estar economizando energia aí, ó. Outra coisa, cerca de 100 mil pessoas no Brasil vivem exclusivamente de coletar latas de alumínio e recebem em média 3 salários mínimos mensais, segundo a Associação Brasileira de Alumínio. Vejam só. Então, tem famílias que sobrevivem da reciclagem, mas mais uma importância é para a gente ajudá-las, tá certo? Pedindo para que a mamãe separe em casa o plástico, coloque em bolsinhas separadas aí o plástico, o papel, os vidros, os metais, separem cada bolsa direitinho para colocar para reciclagem, tá certo? Porque já vai diretamente para reciclagem e ajuda muito essas pessoas que vivem disso. E até se conhecer alguém, pode doar essas garrafas que tem em casa para eles venderem. Você vai estar fazendo bem para a natureza e para o seu próximo. E vocês sabiam também que o lixo orgânico, que é o lixo orgânico, tia? O lixo orgânico é aquele que a gente produz, como por exemplo o resto de alimentos, tanto vegetais como animais, tá certo? Então esse resto de alimento normalmente a gente faz o quê? Joga fora no lixo. Mas vocês sabiam que com esse resto de alimento dá para fazer adubo para as plantas? Pois é. E o adubo fortalece as plantas, faz com que elas fiquem, ó, fortinhas e fiquem mais saudáveis. Então, quem tem plantinha em casa pode fazer esses adubos aí. Tem formas aí, tem vídeos na internet mostrando como é que faz adubos com lixo orgânico. E vocês sabiam também que o cozimento de vegetais, por exemplo, a mamãe às vezes cozinha, né, batata, cenoura, chuchu, a água desses alimentos, eles podem servir para irrigar a terrinha da planta, sabia? Pois é, se não sabia, fique sabendo. Porque deixa a plantinha cada vez mais forte. Porque existem nutrientes, né? Existem nutrientes aí nesses vegetais e que quando eles são cozidos, transferem para essa água, tá certo? E quando transferem para essa água, depois que são colocados nas plantinhas, vão ser transferidas para as plantinhas, porque elas vão beber, né, através das suas raízes. Então, mais uma ideia aí, tá bom? Uma tonelada de papel reciclado, ele economiza 10 mil litros de água e evita o corte de 17 árvores adultas. Então, todas as vezes que a gente economiza o papel, as folhas aí, minha gente, é importante não estar rasgando folha de caderno, tá usando desenfreadamente folhas, porque a gente está colaborando aí, quando a gente faz isso, a gente está colaborando para a poluição do nosso meio ambiente. Então, a gente tem que valorizar as nossas árvores. Cada 100 toneladas de plástico reciclado economiza 1 tonelada de petróleo. Vê só. 1 quilo de vidro quebrado faz 1 quilo de vidro novo e pode ser infinitamente reciclado. O vidro ele é infinitamente reciclável. Vê que interessante. Então é legal que a gente faça a reciclagem desses produtos. Vocês sabiam também que o óleo, que muitas vezes o óleo de cozinha que a mamãe usa, quando ele não está prestando mais, né, para a gente ingerir, o que é que ele pode ser feito? Você sabe? Não é correto despejar pelo ralinho da pia. Vejam só, tem empresas que trabalham com a reciclagem desse óleo. Ah, tia, o que é que elas fazem com esse óleo? Sabão! Vocês sabiam disso? Pois é, tem empresas que transformam esse óleo aí em sabão. Mas não fica fedorento e oleoso, não. Fica um sabão, ó, ok. E que não vai agredir de tão forma o meio ambiente. A gente vai estar ajudando o meio ambiente. E como é que a gente pode fazer isso? É só pedir para a mamãe colocar em uma garrafa PET esse óleo já reutilizado e dá para as pessoas que reciclam, que elas vão direcionar, né, para o local exato, para que aconteça essa fabricação desse sabão, tá certo? Agora na página 26, aqui eu já falei tanta coisa, já falei a vocês aqui de tanta coisa.
Outra coisa, peraí, que eu já ia esquecendo. Vocês sabiam que a quantidade de plástico, 90% da quantidade de plásticos que a gente que tem no mundo, 90% do lixo é plástico? Pois é, plástico, minha gente, em rios, na terra, no solo. E isso aí impede o crescimento de plantas, impede que muitas vezes os animais, né, principalmente os aquáticos, eles morrem porque eles pensam que é algum alimento e eles acabam ingerindo esse plástico aí que está lá dentro do mar, né? Que acaba parando no mar, essa sacola plástica, tudo isso. Quando chega lá, eles pensam que é alimentos e eles ingerem e acabam morrendo, né? Engasgados. Então, é uma sequência de fatores, tá certo? Para a gente repensar aí. Página 26, nossa atividade. Vamos lá. Primeira questão. Desenhe e pinte bem bonito uma paisagem natural. Use e abuse da sua criatividade. Então, aí é com você. Eu sei que você é criativo, então faça aí um desenho bem bonito de uma paisagem natural. Segundo, pesquise e responda. Observe o lugar onde você vive e cite uma transformação que as pessoas provocaram no meio ambiente para nele morar. Então, vocês vão observar o lugar onde vocês moram, né? E vão dizer o que é que houve de transformação. Que vai perguntar ao papai e à mamãe como era antes e como é hoje, né? Letra B. Escreva uma consequência sofrida pelas pessoas por causa da exploração errada da natureza. O que é que causa se a gente utilizar a natureza de forma errada, né? Se a gente agredir ela, o que é que pode causar para a gente? Quais os maus que pode causar para a gente aí? Terceiro, observe a foto abaixo. Olha, vê só que praia tá tão suja, cheio de lixo. Letra A, o que você vê na cena? B, comente a atitude errada, dando sugestões para que esse tipo de situação não aconteça mais. Então, você pode dar sugestões aí para que isso não ocorra mais, tá certo? Essa aí é com vocês. E página 27. Quarto, observe as paisagens abaixo e aponte qual é a natural e qual é a paisagem modificada. Aí vocês vão ter que colocar aí qual é a paisagem modificada e a paisagem natural, tá certo? Tá super fácil. Quinto, analise abaixo e depois leia atentamente. Veja só isso aí, essa cena aí. O que é que vocês podem ver aí? Nas matas ou florestas, os animais e vegetais vivem em equilíbrio e harmonia. Quando há o desmatamento, o solo fica desprotegido e com isso os vegetais não crescem e os animais não têm alimentos para sobreviver. E eles, além de não ter alimentos para sobreviver, muitos vão ficar sem moradia, né? Porque muitos moram nessas árvores aí. Muitos animais se abrigam nessas árvores. Agora, letra A. O que é desmatamento? Então, vocês vão escrever aí o que é desmatamento, tá certo? Letra B. Que consequências o desmatamento traz para o solo, os vegetais e os animais? Tá certo? Então, vocês vão escrever aí, meus amores. Tenho certeza que vocês sabem, porque eu já expliquei. Vocês dominam esse assunto muito bem. Então, ó, boa sorte. Qualquer dúvida que tiver, pode mandar no meu privado, tá certo? Vai lá no WhatsApp e diz, ó, tia, eu tô com dúvida nessa questão, nessa. Eu também não entendi isso que a senhora falou. Pede para me repetir, para me dar uma explicada melhor. Ou se não, volta esse vídeo e vê novamente, tá certo? Tenho certeza que vocês vão fazer tudo certinho, tá bom? Beijo. Tia tá morrendo de saudade, não vê a hora de ver vocês. Amo cada um. Beijo. Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Vamos iniciar nossa aula de história. Vou pedir para vocês pegarem o livro e abrirem ele na página 36 e acompanhar o nosso assunto de hoje, tá bom? Vamos falar sobre a escola. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a escola, o que é a escola, como a escola é formada. Vamos lá? A escola também é uma comunidade. A comunidade escolar é formada pelos alunos, professores e funcionários da escola. A escola é um lugar onde as pessoas convivem, trabalham, trocam conhecimentos, descobrem coisas novas e interessantes e também se divertem. Sendo uma comunidade, na escola deve haver união, cooperação e respeito entre todos. Toda escola tem sua história. Veja alguns dados da história de uma escola. Aqui vai falar como é que forma a escola, né? Como é fundada a escola.
o local e a planta escolhidos para sua construção, a data de sua fundação, o seu patrono, que é, no caso, o nome da escola, a data de início do funcionamento, os primeiros professores, alunos e funcionários, e a primeira turma a se formar. Então, essa é a base de uma formação de uma escola, né? Da história da escola. Vamos continuar aqui, ó. A escola, ao ser construída, precisa de cuidados especiais, como ventilação, iluminação, área de circulação ou pátio de recreação, banheiros e demais dependências. Tudo deve constar em uma planta baixa desenhada por um arquiteto. Então, deve ter lá todo um desenho antes de ser construído, como vai ser essa escola. A escola deve ser oferecida a todas as crianças a partir de 4 anos de idade, de acordo com a lei número 12.796, de 4 de abril de 2013. Então, tem uma lei que a criança deve estar na escola a partir dos 4 anos, tá bom? A escola pode ser classificada em pública ou particulares. As escolas públicas são mantidas pelo governo. As escolas particulares são mantidas pelas mensalidades escolares pagas para que o aluno possa estudar nelas. Muitas pessoas trabalham na escola. Alunos, professores, diretor, funcionários, todos procuram manter a ordem e seguir regras. Toda escola tem suas regras e é preciso respeitá-las para que tudo funcione corretamente. Algumas dessas regras são horário de entrada e de saída, cuidados e precauções para evitar acidentes, forma de avaliação e etc. Inclusive, há regras distintas para frequentar os diversos espaços da escola, ou seja, as pessoas devem se comportar de forma diferente, dependente do espaço da escola onde ela se encontra. Por exemplo, é preciso fazer silêncio na biblioteca ou na sala de leitura. Já na quadra ou no campo, é possível até gritar quando se está torcendo por algum time que esteja jogando. É muito importante que cada um conheça os seus direitos e cumpra seus deveres. Então, aqui tem algumas funcionalidades da escola, não é? Regrinhas a seguir. Todo canto tem regrinhas a seguir. E na escola também não é diferente, né? Temos que seguir regras. Hoje está um pouco difícil da gente vivenciar e conviver essas coisas que tem na escola por conta dessa pandemia. Estamos distantes, então estamos aqui através de uma telinha. Mas estou morrendo de saudade, queria muito estar na escola com vocês, vivenciando tudo isso. Então vamos continuar aqui, ó. Tem uns direitos e uns deveres a cumprir na escola, ó. Direitos e deveres do aluno, na página 37. Vamos lá? Ó, quais são os direitos que o aluno tem? Ter um lugar na sala de aula, ter uma boa educação, ter um lugar para brincar, ser respeitado, ter um bom professor, dar a opinião, ter uma escola limpa e agradável. Então, esses são os direitos do aluno na escola. Vamos saber também os deveres que o aluno tem que ter na escola. Ó, ir à escola diariamente, cuidar do material escolar, realizar as tarefas, as atividades, zelar pela limpeza da escola e pelo material escolar, ser pontual, chegar à escola no horário, também tratar bem os colegas e funcionários da escola. Então, esses também são alguns deveres que a criança deve ter, que o aluno tem que ter, precisa ter na escola. Os direitos e os deveres, tá bom? Espero que tenham entendido. Vou deixar aqui para vocês realizarem a atividade da página 38 e da página 39, certo? Ó, vou pedir para vocês deixarem o primeiro, o que vocês não souberem responder, que aqui pede para você fazer uma pesquisa da sua escola, né? O nome da sua escola você já sabe. O ano de fundação, eu não sei ao certo. O nome do diretor você também já sabe. Quantos alunos estudam na sua classe? Lembra dos coleguinhas que tem na sala, dos amigos? Conta quantos tem e coloca a quantidade. Quantos meninos e quantas meninas também, vamos lembrar dos colegas e colocar, certo? Só deixa em branco a letra B,
porque não lembramos o ano de fundação da escola, certo? Então, é isso. Beijo para vocês. Até nossa próxima aula. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Beijos. Olá, crianças, tudo bom com vocês? Hoje vamos dar início à nossa aula de português, tá bom? Vou pedir para vocês pegarem o livro e abrirem ele na página 59. Vamos iniciar o nosso terceiro capítulo, que tem como tema Mundo Mágico, certo? Nesse capítulo a gente vai estudar as características e funções da lenda, noções de textos, tipos e gêneros textuais, encontros de vogais e semivogais e desencontro de vogais. Serão algumas coisas que a gente vai estudar nesse capítulo. Então, hoje vamos iniciar com as lendas, né? As características e as funções das lendas. Neste capítulo, você vai conhecer algumas narrativas fantasiosas, criadas por povos em diferentes épocas e lugares para explicar fenômenos cuja origem desconhecia ou não compreendiam. Essas narrativas são as lendas. Na busca do maravilhoso, ao longo do tempo, os povos sempre procuraram dar sentido ao mundo ao seu redor, explicando o seu modo e a origem da chuva, do trovão, dos diamantes, o movimento dos astros e etc. Os personagens que povoam as lendas são seres maravilhosos e encantados, humanos ou não, que seja parte do imaginário popular. Sem dúvida, você já ouviu falar de algumas dessas narrativas. Elas fazem parte da nossa cultura. Então, falar aqui um pouco da lenda, né? De como surge as lendas, quem cria as lendas, né? Então, são pessoas que procuram dar um sentido ao mundo, porque existe o trovão, porque tem a chuva. Então, eles procuram dar sentido a esses astros, né? Do que acontece, Aqui tem. O texto que você vai ler agora, em uma das versões da lenda da Índia Potirá e do seu grande amor, Itajibá, durante a leitura, procure identificar algumas das características das lendas vistas na seção caracterizando o gênero. Atente também para a forma como o narrador desenvolve a história, procurando responder algumas questões. Quem são os personagens principais? Onde viviam? O que aconteceu com eles? Como são retratados no texto? São seres humanos comuns ou são heróis? Então, aqui, antes de começar a ler, essa ideia para vocês, né? Vocês vão ler agora na página 60, As Lágrimas de Potirá. De Potira, né? Vocês vão ler essa lenda. Vou deixar para vocês lerem ela, certo? Vou pedir também para vocês responderem a atividade da página 61 até a página 63, certo? E vou pedir também para vocês, quando terminarem essa atividade, pesquisarem lendas e escreverem pelo menos 2 lendas no caderno e mandar para mim, tá bom? Eu quero ver a atividade, certo? Depois que vocês lerem esse texto, eu vou ler o texto aqui com vocês. Vou pedir também em seguida para vocês responderem a atividade, tá bom? Vamos lá começar o texto. As Lágrimas de Potirá. Lembra do que eu falei lá antes de começar a ler? Quem são os personagens principais? Onde eles viviam? São seres humanos ou são heróis? Vamos lá descobrir, Muito antes dos brancos atingirem os sertões de Goiás em busca de pedras preciosas, existiam por aquelas partes do Brasil muitas tribos indígenas vivendo em paz ou em guerra e seguindo suas crenças e seus hábitos. Numa dessas tribos, que por muito tempo manteve a harmonia com seus vizinhos, vivia Potirá, menina contemplada por Tupã, com a formosura das flores, e Itajibá, jovem forte e valente. Era costume na tribo as mulheres se casarem cedo, e os homens, assim que se tornassem guerreiros.
Quando Potirá chegou à idade do casamento, Itajabá adquiriu sua condição de guerreiro. Não havia como negar que se amavam e que tinham escolhido um ao outro. Embora outros jovens quisessem o amor da indiazinha, nenhum ainda possuía a condição exigida para as bodas. De modo que não houvesse disputa, e Potirá e Itajibá se uniram com muita festa. Corria um tempo tranquilamente, sem que nada perturbasse a vida do apaixonado casal. Os curtos períodos da separação, quando Itajibá saía com os demais para caçar, tornavam os dois ainda mais unidos. Era admirável a alegria do reencontro. Um dia, no entanto, o território da tribo foi invadido por vizinhos cobiçosos. Devido à abundante caça que ali havia, Itajibá teve que partir com os outros homens para a guerra. Potirá ficou contemplando as canoas que desciam rio abaixo, levando sua gente em armas. Sem saber exatamente o que sentia, além da tristeza de se separar do seu amado, por um tempo não previsto, não chorou como as mulheres mais velhas, talvez porque nunca houvesse visto ou vivido o que sucede numa guerra. Mas todas as tardes ia sentar-se à beira do rio, numa espera paciente e calma, alheia os afazeres de suas irmãs e a algazarra constante das crianças, ficava atenta, querendo ouvir o som de um remo batendo na água e ver uma canoa despotar na curva do rio, trazendo de volta seu amado. Somente retornava à taba quando o sol se punha, e depois de olhar uma última vez, tentando distinguir no entardecer o perfil de Itajibá. Foram muitas tardes iguais, com a dor da saudade aumentando pouco a pouco, até que o canto da araponga ressoou na floresta. Dessa vez não para anunciar a chuva, mas para prenunciar que Itajibá não voltaria, pois tinha morrido na batalha. E pela primeira vez Potirá chorou, sem dizer palavra, como não haveria de fazer nunca mais. Ficou à beira do rio para o resto da sua vida, soluçando tristemente, e as lágrimas que desciam pelo seu rosto, sem cessar, foram se tornando sólidas e brilhantes no ar, antes de submergir na água e bater no cascalho do fundo. Dizem que Tupã, condoido de tanto sofrimento, transformou suas lágrimas em diamantes para perpetuar a lembrança daquele amor. Então, o texto fala de uma indiazinha que se casou com seu amado, né? Então, fala de Potirá e Itajibá, que era um casal. Itajibá foi para a guerra e não voltou mais. Então, a indiazinha ficava à beira do rio, né, esperando o seu amado voltar. Quando ela soube que não voltaria mais, ficou ali à beira do rio para sempre, triste e chorando. Então, Tupã ficou comovido com tanto sofrimento e transformou as lágrimas da indiazinha em diamante para que sempre fosse lembrado aquele amor, né? O amor que ela tinha pelo seu índio. Então, essa é uma lenda, certo? Uma lenda sobre a Índia, as lágrimas dela que se transformaram em diamantes. E agora vou deixar para vocês responderem a atividade sobre esse texto que a gente acabou de ler, tá bom? Tem aqui o dicionário, ó, as palavras que foram destacadas no texto, né? Bodas é casamento, cobiçosos é ambiciosos, sucede é do verbo suceder, de acontecer, taba é uma tribo indígena, araponga, né? Que é ave cantora típica da América. Seu canto lembra o som da pancada do ferro na bigorna. Por isso é chamada também de ferreiro. Então, araponga é uma árvore. Prenunciar é ver antecipadamente. Perpetuar é tornar eterno, certo? Então,
Respondam a atividade e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo que eu tô aqui para ajudar vocês, certo? Beijos e até nossa próxima aula. Tchau, tchau.